Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Trierweiler e hoje eu vou apresentar para vocês uma cidade que não é muito comum entre os turistas brasileiros, principalmente os intercambistas, mas é muito procurado pelo público europeu. Como eu já havia comentado no outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, quando eu fui fazer meu intercâmbio eu tinha como objetivo conhecer duas cidades. Uma era Basel, na Suíça, e a outra era Trier, na Alemanha. A minha ideia de conhecer Trier é em função da minha origem. Foi em Trier de onde saiu o meu tetravô, ou bisavô do meu avô, Christoph Trierweiler. Não só ele, como muitas outras pessoas e também famílias inteiras saíram de Trier e também da região para ajudar a fundar colônias no sul do Brasil. Trier, na verdade, é um nome em alemão. Em português, ela é chamada de Trèveris. Ela foi fundada no ano 16 a.C. pelo imperador romano Augusto e era chamada de Augusta Treverorum ou Augusta de Treverus. E, em função disso, ela é considerada a cidade mais antiga da Alemanha. Durante os séculos 3 e 4, Trier era chamada de Segunda Roma. Era uma cidade muito importante para o Império Romano, chegou a ser capital e também residência de 6 imperadores. Já no século V, ela no auge chegou a ter mais de 70 mil habitantes. No século XII, Trier passou a ser um importante centro para bispos e arcebispos. Mesmo com essa população, Trier não conseguiu resistir a vários ataques de tribos germânicas que destruíram a cidade e nunca mais teve a mesma importância. No século XVIII, a população já tinha se reduzido para 4 mil pessoas. A população da cidade hoje é de aproximadamente 104 mil habitantes. Algumas figuras ilustres nasceram lá, como Karl Marx e Santo Ambrósio. A cidade de Trier fica no Vale do Rio Mosela, no estádio da Renânia-Palatinado. Isso é no oeste da Alemanha, distante aproximadamente 50 km da cidade de Luxemburgo, 190 km a oeste de Frankfurt e 160 km ao sul da cidade de Colônia. Junto com a região do Rio Reno, é a região vinícola mais antiga da Alemanha e estão entre as mais ricas no cultivo de uva, o que se reflete nos vinhos e espumantes de excelente qualidade. Para chegar em Trier, os aeroportos mais próximos são o de Luxemburgo, depois tem o de Colônia e de Frankfurt, que ficam aproximadamente 170 km. Existem alguns outros aeroportos mais próximos, só que são aeroportos muito pequenos, com poucos voos, o que faz com que a passagem seja muito mais cara. Chegando nesses aeroportos maiores, existem trens ou ônibus que vão até a cidade, ou então também é possível alugar um carro. E vale tirar alguns dias a mais para conhecer a região do Vale do Rio Mosela e conhecer alguns dos castelos e vinícolas da região. Trier é um grande centro mundial e muito procurado pelos turistas, principalmente europeus, pelo número de monumentos arquitetônicos, patrimônios artísticos da antiguidade, ruínas e prédios do tempo romano, medieval e também no estilo barroco. Muitos desses monumentos são tombados como patrimônio da Unesco. Porta Nigra é a mais antiga estrutura de defesa da Alemanha e o monumento mais conhecido de Trier. Construído por volta do ano 200, é o último dos 4 portões da antiga muralha. São 4 andares, distribuídos em 36 metros de comprimento, 21 metros de largura e 30 metros de altura. A porta recebeu esse nome na Idade Média devido à cor escura das pedras. Outras partes da antiga fortaleza podem ser vistas por várias partes da cidade. A Catedral de São Pedro de Trier é parte de uma construção do século IV, que originalmente era 4 vezes maior. É considerada a catedral mais antiga da Alemanha e a maior de Trier, e foi parcialmente destruída por ataques na Segunda Guerra Mundial. A última grande obra de restauração aconteceu entre 1960 e 1974. Como é de costume nas catedrais europeias, no subsolo há uma capela, sepulturas e também a cripta do legado papal de Ivo de 1144. A igreja de Nossa Senhora ela fica ligada à Catedral de São Pedro e foi construída entre 1235 e 1260 e é o primeiro exemplo de arquitetura gótica da Alemanha. O destaque fica principalmente para os vitrais e para os afrescos do século XV pintados em 12 colunas que representam os 12 apóstolos. A Basílica de Constantino ela também é chamada de Aula Palatina. Ela foi inicialmente construída no ano 310 pelo imperador romano como Sala do Trono.
Parte do prédio foi usado para acomodar arcebispos no século XII e serviu também como alojamento militar. Foi destruída e passou por uma reconstrução em 1856 para sediar a Igreja Protestante de São Salvador, e ela foi reconstruída novamente após o bombardeio de 1944. O Palácio Eleitoral teve a construção iniciada em 1615, com o objetivo de abrigar os príncipes eleitores, como eram chamados os arcebispos. A construção durou cerca de 61 anos. Com a dificuldade de demolir parte da Basílica de Constantino, decidiu-se então integrar parte dela à construção. No século XVIII foi feito um projeto de ampliação que nunca foi concluído. Esse projeto teve que ser abandonado devido à reconstrução total da Basílica de Constantino, que tem metade de sua fachada coberta pelo palácio. Como quase tudo em Trier, o palácio foi seriamente danificado na Segunda Guerra Mundial. Parte dele foi reconstruído, outras partes mais danificadas foram desprezadas e demolidas por completo. O complexo de termas foi no século IV o terceiro maior do mundo romano. É possível visitar hoje as ruínas do sistema de caldeiras de aquecimento que ficava por baixo do piso, da fundação e das paredes que ainda mantêm o desenho original. Infelizmente, quando eu visitei em 2015, havia algumas obras de restauro e manutenção. O anfiteatro, originalmente do século I, foi palco de muitas lutas de gladiadores e competição de animal. Hoje as arquibancadas foram tomadas por grama, mas ainda é possível visitar o subsolo. A igreja St. Gangolf foi erguida em 1461 e fica na Praça do Mercado. Ela chama atenção principalmente pela torre medieval de 62 metros de altura, que pode ser vista de várias partes da cidade. A igreja St. Paulo é uma igreja barroca que fica aproximadamente 10 minutos caminhando da Porta Negra, já do lado de fora da muralha. Ela foi construída entre 1734 e 1753 e chama atenção principalmente pelas pinturas coloridas no teto e os detalhes em dourado. A Praça do Mercado é a principal praça de Trier e data do século X. Nela existe a fonte São Pedro, de 1595, a Cruz do Mercado, que simboliza o direito de sediar feiras, inúmeros prédios centenários onde ficam lojas, restaurantes, cafés e a mais antiga farmácia da Alemanha. Foi fundada no século XIII e fica num prédio do século XVII. Trier oferece uma variedade de museus e galerias. Tem o Karl Marx House, que é a casa onde ele nasceu, o Museu do Brinquedo, o Museu da Catedral Dom Trier, o Museu da Cidade, onde fica o Centro de Informações Turísticas, o Museu do Estado de Trier, a Biblioteca da Cidade, que possui um acervo de livros e pergaminhos centenários, e o Centro da Antiguidade, além de várias outras opções. A minha passagem pela cidade foi muito rápida, eu fiquei apenas 1 dia e meio. Eu indico que fique pelo menos 2 dias, ou então até 3 dias, para poder fazer o passeio pelo Vale do Rio Mosela de barco. Eu fiquei hospedado no Airbnb, são várias opções de Airbnb e também de hotel pela cidade. E saindo de Trier de carro em direção a Paris, eu acabei passando numa cidadezinha que se chama Trierweiler, que é exatamente o meu nome e por isso eu fiz questão de passar por lá. Essa cidade de Trierweiler, ela é muito pequena e fica entre Trier e a fronteira com Luxemburgo. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E compartilhem também com seus amigos. Um beijo para vocês, um abraço e até o próximo destino.